Não há nada que você possa fazer para nascer de novo por si mesmo. Nenhum exercício, nenhuma forma de meditação, de esforço, de moralismo, de behaviorismo, nada. Tem que ser como Jesus disse, nascer da água e do Espírito. Tem que passar por esse processo de se enxergar, se assustar com quem se é e perceber pela iluminação do Espírito Santo quem eu posso ser e saber também, pelo testemunho de Jesus, que os meus pecados estão perdoados. Aí, zerado de toda culpa e gestado de toda gratidão, brota a nova criatura, que nasce segundo Deus. Você já nasceu de novo? Ou você é apenas um ente religioso? Você é apenas um produto do ambiente? Nasceu entre cristãos, é cristão, nascido entre islâmico, é islâmico, ou existe alguma coisa que não tem nada a ver com nada disso, que foi plantada em você mais profundo do que o que os homens possam lhe ensinar, e que mudou o seu coração, sua consciência, sua vida, seu caminho, fazendo você nascer de novo, tornando você uma nova criatura, uma nova criação, coisas antigas perdoadas, cobertas pelo sangue, lavadas pela água do Espírito, novamente surgindo em mim, nova consciência, nova criatura, novo olhar, novo mundo, novas pessoas, todas as mesmas, mas para mim todas ficaram novas, porque eu as vi diferente. Tudo não mudou e tudo se tornou diferente, porque eu nasci de novo. Eu vi o que eu não via. Agora, pela graça, eu estou vendo o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Aí você diz, e como é que eu vou saber, Caio? Eu sei que eu sou batizado. Eu sei que, para mim, Jesus é o máximo. Por isso eu digo que Jesus é Deus. Porque, afinal de contas, Maomé está na tumba dele. Afinal de contas, Moisés não ressuscitou dos mortos. Afinal de contas, nenhum desses ressuscitou dos mortos. Buda morreu, está sepultado. Jesus não, a tumba está vazia, então está vazia. Ele é o maior, se eu creio nele. Mas isso não é nascer de novo. Vou chegar e dizer, eu sei que tu és da parte de Deus, que ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus disse, isso também não é nascer de novo, tal admissão. E por nenhum caminho, por nenhum processo humano, ou de reencarnacionismo, de voltar ao ventre da mãe, ou ciclos de transmigração da alma, ninguém nasce de novo. É hoje, é aqui, é agora. Porque aos homens está destinado morrerem somente uma vez, e não muitas e muitas vezes, reencarnando-se. Está escrito somente uma vez. Vindo depois disso, o juízo da luz da verdade para a consciência de cada criatura humana. Você diz, como eu vou saber, Caio? Meu querido, é simples saber se alguém nasceu de novo. Quer saber? Para acabar a sua dúvida para sempre? Eu pergunto a você, aquele homem que morria ao lado de Jesus na cruz, que disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, que não fez profissão de fé, que não entrou para a igreja nenhuma, que nunca soube o que era um presbítero, nem um diácono, nem uma Bíblia. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele nasceu ou não nasceu de novo? Só me responda. Olha como o apóstolo João torna tudo isso aqui de uma simplicidade extraordinária. Você pergunta, Caio, como eu vou saber se eu nasci de novo? Aí João diz, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Porque Deus amou ao mundo, amemo-nos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão.
com gene de Deus e tudo. Era muito religioso, mas homicida no coração. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E ele sentiu inveja, porque carregava o gene de Deus, mas não carregava a espiritualidade do amor. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, apesar de todos carregarem o gene de Deus. Porque o gene de Deus não produz o novo nascimento, nem a espiritualidade do amor. Nós sabemos que já nascemos de novo. Nós sabemos que já nascemos de novo, porque já passamos, como convicção de fé no coração, já passamos da morte para a vida. Porque o testemunho dessa realidade em nós é um só. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Não nasceu de novo. Todo aquele que odeia seu irmão não nasceu de novo. É assassino do mundo da morte ainda. E vós sabeis que o assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Não nasce de novo, se carregar ódio no coração. Nisto nós conhecemos a qualidade, a natureza do amor. Já que nascer de novo dá o fruto do amor, saiba a natureza de que amor eu estou falando, diz João. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu. O amor do qual eu estou falando de João é dádiva, é entrega. Deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É dessa qualidade de amor. É esse amor que nasce do novo nascimento. E é prático assim. Quer ver? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fome, carência, e tendo com que o assistir, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode ele ser um nascido de novo? Filhinhos, não amemos de blá blá blá, nem de aliandros, cântaros, lamacaias e línguas, e de fala, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, porque andamos na verdade, nesta confiança. E botamos o pé no mandamento da vida que ele nos deu, e o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, é nascido de Deus, conhece a Deus, está cheio do Espírito de Deus. Por isso, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de novo, é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus e não é nascido de novo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É simples assim, nascer de novo faz o indivíduo ficar cheio do amor de Deus. O faz perdoar, o faz ser misericordioso, o faz ser generoso, o faz ser justo e verdadeiro, o faz ser segundo o amor que o gerou. Tal pai, tal filho. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para que nós vivamos hoje por meio da consciência de vida que ele nos deu. Nisto consiste o fruto desse novo nascimento, dessa vida nesse amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro e nos engravidou com gratidão. Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados e deixou grávidos dessa gratidão que se entrega a ele, que nasce de novo para ele. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, que nasceu de novo, vai amar um ao outro assim também. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Não existe prova de Deus. Só existe todas as provas de Deus. Tudo é prova de Deus e nada dá a prova de Deus. E tudo é a prova de Deus. Mas nada leva você a pegar e dizer, achei. Se ele não se revelar, ninguém o encontra daqui para lá. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós
aperfeiçoado. Nisto nós sabemos que nascemos de novo, que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito que nos habita, e a presença do Espírito Santo em nós é amor, alegria, paz, bondade, perdão, misericórdia, tudo que você sabe que é fruto do Espírito de Deus em nós. E nós temos visto e testemunhado isto. Aquele que confessar essas coisas permanece em Deus e Deus nele. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Nós provamos, não apresentando a prova da existência de Deus, nós comemos Deus. Nós provamos Deus em nós. Não como uma demonstração para outros, mas como uma experiência transformadora que nos mudou. Se outros quiserem enxergar, enxergarão pelo fruto deste amor que em mim me faz nascer de novo. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E quando isso entra em nós, acaba todo medo. Vai-se embora o medo de juízo, o medo de inferno, o medo de tudo, acaba tudo. Eu sou de Deus, nasci de Deus. Deus é amor. Eu estou no amor de Deus, eu ando no amor de Deus, eu sou garantido pelo amor de Deus. Ele me amou primeiro. E eu, chocado por essa impressão, me entrego, me enxergo, me arrependo, sou lavado, sou purificado, sou santificado, sou regenerado, sou habitado por um outro olhar, outra consciência, outro caráter, outra tendência, outro pendor. O mundo é igual, mas o meu olhar mudou e agora eu vejo na calamidade do mundo os trabalhos invisíveis do amor. No caldo das calamidades, Deus fazendo nova criatura em mim e em muitos outros. Agora olhe para o coração e veja se isto sobre o que o Evangelho trata, quando fala dos filhos de Deus, quando diz que isso é ser um filho de Deus, quando afirma que isso é nascer de Deus, se isso aconteceu com você. Porque hoje pode ser o dia deste acontecimento. E eu não estou aqui para ficar de blá 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 e nem de quais. Eu estou aqui para dizer, Nicodemos, importa-te nascer de novo. Senão você pode ter tudo. Você não será filho do milagre que abre os olhos para que se veja o reino de Deus. Você já nasceu de novo ou é apenas fruto do seu meio religioso? Eu sei que tem muito pouca gente querendo responder essa questão. Quando eu propus esse tema, eu já sabia, ele não é popular. Não é. Se fosse qualquer outra coisa, perguntasse aqui, escuta, você tem dificuldade para ter orgasmo quando está na cama com o seu marido? Eu só iria sair daqui domingo respondendo essa pergunta. Mas como é nascer de novo, já tem gente que diz, acerca disto te ouviremos noutra ocasião. Vai pensando que é assim. Porque quem não nascer da água e do Espírito, jamais verá o reino de Deus. O mesmo João, talvez uns poucos anos apenas depois de escrever esse evangelho, com 80 e tantos anos de idade, que chegando aí aos 90, ele veio a dizer palavras que ecoam a mesma coisa na sua epístola, primeira epístola, no capítulo 5, a partir do verso 6, onde ele diz, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, água e sangue. Ele está aludindo de maneira simples ao fato de que Jesus veio e incorporou todo o processo da metanoia, da lavagem da água, do arrependimento, do se enxergar. E o sangue, porque você não se enxerga, e apenas se enxerga e se sofre. Jesus trouxe o sangue. Você se enxerga e sofre propiciação pelos seus pecados. É lavado dos seus pecados. Se enxerga e é purificado. Este é o que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e sangue.
não vem apenas nos dar uma lavagem, ele vem nos purificar eternamente. É o Cordeiro. A água trata da psicologia do meu ser, o sangue me justifica diante do Santo. E o Espírito Santo é o que dá esse testemunho. Hoje, agora, aqui, está dando para você, porque o Espírito Santo é a verdade. Pois há três que dão testemunho nos céus: o Pai. E olha que João conviveu intensamente com Jesus, mas chega nessa hora e ele chama Jesus de a palavra. São três os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, o Logos, o Verbo, o sentido absoluto de todas as coisas, que é a palavra, e o Espírito Santo. E estes três são um, e dão o mesmo testemunho de que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E três são os que testificam na terra. Aqui, o Espírito Santo, que é quem me dá sempre o primeiro testemunho, sempre, e permeia todos os demais testemunhos, porque sem o testemunho do Espírito Santo, meu coração não é alterável. De modo que tudo que muda meu coração para o bem, para a vida, foi testemunho do Espírito Santo, ainda que eu não tenha sabido, ainda que nada tenha sido dito em nome de Jesus. Mas se algum constrangimento produziu arrependimento em um coração humano, creia, foi o Espírito Santo. Porque ele é que dá esse testemunho na terra. O Espírito, a água, o testemunho que convoca ao arrependimento, à lavagem, novamente, e o sangue que garante que não há mais nenhuma condenação para quem se enxergou e se enxergou horrível e agora se enxerga justificado em Cristo Jesus para poder se tornar a pessoa para a qual foi chamada a ser. E os três são unânimes num só propósito e testemunho. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, sabe que nasceu de novo, viu o reino de Deus. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está no seu Filho. Esse é o testemunho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Mesmo que nunca tenha ouvido a informação, se acolheu o Filho porque o vento sopra onde quer, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, o Espírito do Filho que sopra onde quer, aquele que não tem o Filho de Deus plantado em si, por adesão em fé consciente, ou por ter sido soprado e ter se deixado penetrar sem ter nem sabido, não tem a vida. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem recebe, possui. Quem não quer receber, fica vazio, catastrofizado, sem forma e vazio, como a terra no princípio. Eu convido você hoje a esquecer os seus pés de grilo. Deixe todos eles de lado. Eles enganam você. Eles iludem você. Eles adiam o dia do seu encontro, ó Nicodemos, para sempre. E você procrastina o dia chamado hoje, perpetuamente, achando que conhecer teologia é entrar no reino de Deus, achando que conhecer doutrinas é conhecer Deus, achando que saber explicar o que é arrependimento é viver o processo existencial do arrependimento instalado em nós, e não é, que significa, em resposta ao amor de Deus, não me conformar com este século, mas transformar-me pela renovação da minha mente, todo dia.
E aí eu vejo o reino de Deus. Aí eu vejo toda a calamidade do mundo e dentro dela eu vejo a gravidez da humanidade. Vejo o reino de Deus. Vejo o reino de Deus onde ninguém está vendo o reino de Deus. Onde o pessoal está procurando templo para localizar o reino de Deus, eu não enxergo o reino de Deus frequentemente lá. E aonde o povo pula por cima e diz aqui não, eu olho e vejo o reino de Deus ali. Vejo o reino de Deus aonde gente não pode nem pensar. Vejo o reino de Deus. Porque quando você nasce de novo, você entra num portal, abre tudo e você vê o reino de Deus. Eu quero convidar você a resolver isso hoje na sua vida, hoje, em nome de Jesus, a parar com essa história de achar que carne e sangue, que pedigree e que esforço e vontade humana podem produzir transformações e metamorfoses na sua vida. Produzem socialmente, mas não produzem a nova criatura, a nova criação. Não produz o novo olhar, o novo entendimento, não produz o ser tomado pela celestialidade enquanto caminha neste planeta. Isso tem que acontecer por água e espírito, arrependimento e a purificação no fogo e o refazimento da minha essência em Deus. Esse é o milagre. Não se mata a minha personalidade, nem alguns traços meus, nem de nada disso, mas algo na minha essência é alterado dramaticamente. Eu não sou roubado de mim, mas é queimado em mim o que não sou eu, e é renovado em mim uma essência que eu nem conhecia e que de agora em diante vai ser renovada e vai crescer como homem interior, crescendo e se tornando dia a dia a essência de Cristo na individuação de cada um de nós. Jesus, por favor, eu sei que só conseguiram entender o que eu estou dizendo os que foram iluminados pelo Espírito Santo. Porque eu sei que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Porque eu sei que lógicas humanas não podem apreender o reino de Deus. Porque eu sei que nenhuma crença humana, kármica, reencarnacionista, como voltar ao ventre materno e nascer outra vez, não podem discernir o que é o reino de Deus. Como tu disseste a Nicodemos. O reino de Deus é um milagre transdimensional que penetra a minha essência, que de repente na catástrofe ouve-se a voz que diz: haja luz, desperta tu que dormes. E aí subitamente as águas do caos tremulam e os milagres começam. Eu começo a ganhar forma, eu começo a virar eu começo a virar gente, eu começo a me tornar homem, descobrindo dia a dia a semelhança do Filho do Homem, na tua luz vendo a luz, acordando-me todo dia contemplando a Jesus e me satisfazendo nele, e sendo renovado pelo Espírito, tendo os olhos abertos, iluminados os olhos do coração, feito o Apocalipse, tirado o véu, a gente vê a tua graça agindo, vê em dores milagres nascendo, em perdas ganhos surgindo, em diagnósticos de morte a exuberância da vida se manifestando. A gente vê em falências o surgimento do reino de Deus no coração. A gente vê em sentimentos de abandono que se experimenta a chance de alguém ser abraçado pela consolação eterna. A gente vai vendo o reino de Deus onde ninguém está vendo o reino de Deus. Vai vendo que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
Porque aquele que assim ama interpreta tudo de dentro do reino de Deus. Ó Jesus, abre o olhar, o entendimento. Nenhuma palavra humana pode produzir essa iluminação. Só o testemunho do Espírito Santo. E eu te rogo, Espírito Santo, faze a luz desse testemunho prevalecer sobre a estupidez da nossa mente blindada. Quebra a casca da nossa cegueira e revela-te a milhares hoje. Eu te peço que surjam novas criaturas, nova criação, gente nova no mundo, nesse mundo velho, que brotem milhares de consciências novas, nascidas de Deus, nascidas do amor, nascidas para amar, gente que entrou pelo portal do reino e que não se aliena no mundo do mundo, mas no mundo é testemunho da graça entre os homens. É o que eu te peço que tu realizes e estejas fazendo no coração de muitos, em nome de Jesus.